responderão criminalmente. Opa! Eu posso ouvir aqui Interpol? Sim. Você pode ouvir aqui processo criminal e condenação criminal nos Estados Unidos, com consequência de prisão e Interpol. É isso que você ouviu. Agora, a pena para quem fraudou, para quem é responsável pela fraude, que a investigação está ocorrendo, é de 30 anos. E, se comprovado que houve propina ou que essa fraude foi realizada para dar causa a violações a direitos humanos, a direitos fundamentais, como aconteceu com o Felipe, pode dar pena perpétua. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do Felipe Martins. O governo americano está dizendo: condenamos as autoridades brasileiras que usaram esse documento falso. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A alfândega americana confirma que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de 12 de 2022. É isso mesmo. Nesta sexta-feira 10, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou que Felipe Martins não entrou no país no dia 30 de dezembro de 2022. A data foi usada como pretexto pelo Supremo Tribunal Federal para manter o ex-assessor da Presidência para Assuntos Internacionais preso por mais de 6 meses. Abre aspas. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Fecha aspas. Informou a agência norte-americana. Martins é réu no STF em virtude de supostamente fazer parte de uma trama golpista. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele teria ido a Orlando em uma comitiva com o então presidente Bolsonaro. Conforme a alfândega, no entanto, Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses de Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram, avisou o CBP. Brasil, novidades no caso do Felipe Martins nos Estados Unidos. Notícia que muitos estavam aguardando. Que sexta-feira, né? Na mesma sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes reconsidera a sua decisão, volta atrás da decisão que havia dado ontem, que havia me destituído da defesa do Felipe Martins, e agora me incluiu de novo na defesa do Felipe Martins. O governo americano traz novidades sobre o documento falso inserido no sistema americano que deu causa ao prolongamento indevido da prisão de Felipe Martins. O governo americano acaba de se manifestar dizendo que houve uma revisão inteira dos registros do Felipe e foi concluído, e restou concluído, que Felipe Martins, de fato, não ingressou nos Estados Unidos naquela data que a Polícia Federal e a PGR disseram que ele havia ingressado. E mais, que o documento que foi utilizado para prolongar sua prisão era um documento falso. Exatamente isso. O Estado acusação brasileiro utilizou um documento fraudado, um documento falso, para pedir a manutenção da prisão de Felipe Martins. Olha isso daqui. Comunicado do CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Segue comigo. Essa constatação contradiz diretamente com as alegações feitas pelo
ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. Um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos, isso é o governo americano, olha aqui, é o site do governo americano. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação. E o CBP tomará todas as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os Estados Unidos acabam de dizer que estão investigando esse caso e que o documento que foi usado pelo delegado Shor, pelo PGR e pelo ministro relator para prender Felipe Martins e mantê-lo preso é um documento falso que foi inserido no sistema americano de forma fraudulenta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Olhem o que diz a legislação americana. Só utilizar esse documento falso em qualquer lugar do mundo constitui crime federal nos Estados Unidos, punido com pena de prisão de 4 a 10 anos. Só usar esse documento, que nós já sabemos que foi usado, dá pena de 4 a 10 anos, exatamente. Inquérito, investigação já está sendo feita a quem usou esse documento falso que foi inserido de forma fraudulenta no sistema migratório americano. Nós sabemos que esse documento foi usado no Brasil pelas autoridades brasileiras. Um documento falso, inserido no sistema migratório americano, foi utilizado no Brasil. Utilizar esse documento é crime nos Estados Unidos. Ou seja, se a investigação nos Estados Unidos concluir que esse documento foi utilizado, pessoas que utilizaram esse documento no Brasil responderão criminalmente. Opa, eu posso ouvir aqui Interpol? Sim. Você pode ouvir aqui processo criminal e condenação criminal nos Estados Unidos, com consequência de prisão e Interpol. É isso que você ouviu. Agora, a pena para quem fraudou, para quem é responsável pela fraude, que investigação está ocorrendo, é de 30 anos. E, se comprovado que houve propina ou que essa fraude foi realizada para dar causa a violações a direitos humanos, a direitos fundamentais, como aconteceu com o Felipe, pode dar pena perpétua. Quando eles descobrirem quem realizou essa fraude, quem está envolvido nessa fraude, prisão perpétua nos Estados Unidos. É isso mesmo que você está ouvindo. Olhem a gravidade disso daqui. Jeffrey, aquele que participou dessa fraude para prender Felipe Martins no Brasil vai tomar prisão perpétua nos Estados Unidos? Exatamente isso. Aquele que só utilizou esse documento, e nós já sabemos, quem já utilizou esse documento, toma de 4 a 10 anos de prisão nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos tomou 4 anos de prisão, cumpre 4 anos. Tomou 10 anos de prisão, cumpre 10 anos. Não tem migué, tá bom? E se não estiver nos Estados Unidos, alerta para a Interpol. Não sai do Brasil nunca mais, porque caindo o nome na Interpol porque foi condenado criminalmente nos Estados Unidos, não sai mais do Brasil. E se sair, é preso e levado para os Estados Unidos a cumprir pena. Olhem isso daqui. Isso daqui quem está dizendo não sou eu. Isso aqui quem está dizendo é o governo americano. Saiu agora. Olha aqui, ó. A maior bomba. Jeffrey, como está a investigação? Avançada. Já tem nome? Já tem nomes. Não podemos divulgar, porque nos Estados Unidos as coisas são sérias. Só se divulga nome quando se conclui. Isso aqui foi fornecido pelo governo americano. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do Felipe Martins. O governo americano está dizendo: condenamos.
as autoridades brasileiras que usaram esse documento falso, fraudado nos Estados Unidos, para prender e querer condenar Felipe Martins. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira. O bicho vai pegar, vai dar processo criminal para quem usou esse documento, vai dar prisão perpétua para quem participou dessa fraude. A alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos é a linha de frente dos Estados Unidos. Isso daqui é muito sério. Vocês estão entendendo que esse aqui é um documento oficial, olha aqui, ó, site oficial do governo americano, site oficial, exclusivamente a Felipe Martins. Hoje saiu isso aqui porque a investigação nos Estados Unidos está bem avançada. E quem utilizou esse documento no Brasil e quem tem participação nessa fraude vai tomar uma cana brava nos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, escritórios nos Estados Unidos que estão bem mergulhados nisso daqui. Eu digo para vocês, o bicho vai pegar. Um ótimo final de semana a todos. Portanto, Daniel, tá aí a Oeste em Breaking News, agora a confirmação oficial do sistema de imigração do CBP dos Estados Unidos da América, dizendo que Felipe Martins nunca entrou aqui e que Alexandre de Moraes, que é um já conhecido violador dos direitos humanos, usou um documento falso para a prisão de Felipe Martins. Eu queria, Daniel, se me permite, jogar para o professor André Marcília e ouvi-lo diante agora dessa prova mais do que irrefutável, um documento oficial do governo, da agência governamental dos Estados Unidos. Pois é, gravíssimo, né? Precisamos lembrar aqui que o Felipe Martins está preso, né? Ele não está solto, ele não está diante da dúvida solto, não, ele está diante da dúvida preso. E diante da dúvida você é solto, diante da dúvida você é inocentado. Aliás, a gente nem está mais diante da dúvida. Aqui a gente está diante da conclusão de que ele não viajou. Então por que ele está preso? Como é que pode uma pessoa, dentro do direito brasileiro, se há dúvida, ele deve ser solto, se há dúvida, ele é inocentado. E a gente aqui, não há mais dúvida. Ele é inocente, não há mais dúvida, ele não viajou e ele continua preso. Cárcere privado do Alexandre de Moraes. Pois é, cárcere privado e não só do Felipe Martins. Vamos nos lembrar que hoje faz 15 dias que também o Jair Bolsonaro está preso, sem um inquérito que ancore a sua prisão. Quer dizer, ele não foi denunciado no inquérito, e nesse inquérito há as cautelares, as restrições impostas e também a sua prisão, e ele segue preso. Então o que me parece é que o ministro Moraes já não precisa mais nem dos fatos. Antes, pelo menos, havia um certo pudor de os fatos serem, ao menos, criados, mencionados. Agora, não. Os fatos dizem o contrário do que as acusações estão dizendo. A prova de que você não fez, a prova de que você não foi, não viajou, e a pessoa segue presa simplesmente por um ato de vontade autoritária de um ministro. Quer dizer, se isso é razoável, se nós estamos diante de algum tipo de Estado constitucional, eu não sei qual é essa Constituição, então. Ao menos não é a nossa, não é a que a gente aprendeu nas faculdades, não é a de 88. Mas acho oportuno incluir o seguinte: a gente sempre se queixa da OAB, que não se manifesta. A OAB Nacional, usando o X, antigo Twitter, se manifestou ontem sobre um caso que deve ser mais importante que esse, que é a novela Vale Tudo. Está aqui o que disse se identifica apenas como OAB Nacional, no X da OAB. Todo mundo indo depor sem advogado em Vale Tudo, a novela. Na vida real isso não valeria. A advocacia é indispensável para garantir direitos. Na vida real tem abuso do direito de defesa para uns e pode abusar à vontade para outros, porque, vamos lá, o que o ministro Cristiano Zanin fez nas audiências com o juiz Sérgio Moro, nada daquilo ele não foi impedido de fazer nada daquilo. Aqui o Chicane vai lá, ele não alega,
é fato. A Procuradoria apresentou uma prova nova, um fato novo. E aí ele só pede para dilatar o prazo, para que seja respeitado segundo a lei, não pediu nada fora da lei, e aí ele é destituído. No mundo real, o advogado é destituído pelo juiz. Pois é, a gente tem uma OAB. Para a OAB, Aí o tweet. eles estão preocupados com a novela. A OAB não se manifestou ainda sobre o caso do Chiquini, não, né? E você sabe que a OAB soltou uma nota depois da repercussão, inclusive péssima, dessa primeira nota sobre a novela, dizendo que ia avaliar o caso e avaliar se havia ou não ilegalidades. O que precisa para ela avaliar? Ela disse ainda, vou avaliar com serenidade. Como é possível haver serenidade diante dos fatos escabrosos que nós estamos aqui noticiando e analisando? Quer dizer, parece que para a OAB, o advogado, na novela, o advogado não pode faltar, mas na vida real pode. Quer dizer, isso é... Nós temos um advogado, inclusive, para conversar conosco agora, aqui em Oeste Sem Filtro. Junta-se a nós o advogado de Felipe Martins, Ricardo Schaefer, já dividindo a tela conosco. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por participar conosco dessa edição de Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando ao senhor como é que o senhor recebe esse comunicado aí do Sistema de Imigração dos Estados Unidos sobre essa revisão dos registros de entrada do Felipe Martins. Bem-vindo. Muito obrigado a todos. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. E eu recebo essa notícia com naturalidade, porque é algo que já sabíamos, já comprovamos no processo, né, inúmeras vezes. Ocorre que agora nós temos uma manifestação do órgão oficial que cuida da imigração dos Estados Unidos, afirmando categoricamente que não apenas que Felipe Martins não entrou, mas que as autoridades brasileiras utilizaram-se de um registro falso para embasar a manutenção, ao menos, de uma prisão. E vale aqui lembrar algo que o Marcília ele citou há pouco, que as cautelares que atingem todos os investigados da petição 12.100, no que diz respeito a passaportes, a retenção de passaportes, e inclusive citado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele negou a autorização ao Jair Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos na posse do Donald Trump, ele usou e citou, né, o caso que Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos e não mais retornado. Então, o seu local era incerto e não sabido, sendo que Felipe já tinha ficado, a época dessa decisão, 6 meses preso e ainda está cumprindo cautelares, porque no processo, Alexandre de Moraes jamais reconheceu que Felipe Martins não deixou o país e que, portanto, não existe risco de fuga. Tanto é que as cautelares foram mantidas e ele utilizou, inclusive, esse argumento, esse fundamento, para reter o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. O Alexandre Garcia, eu também quero te ouvir a respeito desse assunto e quero dizer que você sinta-se à vontade também para fazer perguntas aí, tanto para o doutor Ricardo Schaefer quanto para o André Marcília, que está conosco aqui no nosso estúdio. Bom, vou perguntar para o doutor Schaefer, que está envolvido nisso, né? Em condições normais, num país com normalidade democrática e jurídica, esse caso do passaporte, esse caso da entrada falsa nos Estados Unidos, não seria motivo para anular completamente o processo e ainda exigir uma indenização muito grande pela prisão indevida? Essa sua pergunta é muito boa, Alexandre, porque, veja, apesar de haver esse recuo, que foi a notícia com que nós iniciamos, né, aqui, com relação ao restabelecimento da defesa, não podemos comemorar jamais um retorno à normalidade. Porque em uma normalidade esse processo sequer existiria. E uma vez que ele teve início e apresentadas as provas contundentes como apresentamos, obviamente que essas pessoas, e especificamente o meu cliente, o Felipe Martins, ele
sim, já deveria ter sido excluído há muito tempo. Há muito tempo, porque, inclusive, as provas novas que foram a celeuma, né, dessa nossa destituição, elas foram, por óbvio, contestadas por nós, né? É importante aqui dizer que, diferente do que saiu em grande parte da mídia, nós não perdemos prazo, foi uma opção técnica por pedir esclarecimentos ao relator para que ele dissesse se nós deveríamos nos defender daquilo que a PGR apresentou de novo, e, portanto, o correto, o doutor André Marsiglia pode confirmar isso, que o correto, portanto, seria reabrir a instrução processual para que nós pudéssemos debater, fazer perícias, etc. Ou então, caso ele escolhesse por desentranhar dos autos essas provas novas, inclusive essas novas alegações que a PGR trouxe, então nós apresentaríamos uma outra linha de alegações finais. Então, obviamente que com todo esse volume de provas, voltando à sua pergunta, principalmente com relação a esse caso dos Estados Unidos, que a prisão de um homem por 6 meses foi mantida baseada em algo falso, comprovadamente falso, né? Obviamente que esse processo como um todo ele deveria ser anulado.